Seja bem-vindo ao portal destaqueindaiatuba.com. Ele é o único atleta brasileiro a competir em mundiais em 4 modalidades diferentes. É o atual secretário de Esportes de Indaiatuba e está envolvido em projetos por todo o Brasil. O nosso bate-papo de hoje é com Humberto Panzetti. Seja bem-vindo. Olha, agradeço muito, gostei muito de estar aqui. Parabéns, estou gostando bastante disso. Obrigada. Humberto, como e quando começou a sua vida no esporte? Engraçado, eu adorava esporte porque meu pai gostava muito de esporte, mas o meu irmão era melhor que eu em tudo. Porque ele jogava figurinha, era melhor que eu, em bola de gude era melhor que eu, e meu pai levava aquilo muito a sério. E eu não conseguia jogos coletivos, eu era gordinho, então aquele que era goleiro, no basquete não tinha altura, então não dava. Mas eu tinha uma qualidade física que realmente se despontava, que era a força. E aí eu comecei a perceber em que os esportes de força era onde que eu deveria atuar. Qual foi o primeiro esporte que você praticou? Eu tinha um amigo que já faleceu, Arnaldo Chinelato. Ele foi, na verdade, o meu grande incentivador. Ele fazia levantamento de peso e ele tinha um equipamento de peso na sua chácara. Naquela época, treinar com peso era uma coisa meio estranha, as pessoas viam esse cara, treina com peso, né? Se aportava as pessoas de peso, algumas famas não... Uma coisa, né, hoje não dá nem para imaginar que isso era possível na época. Conta a fama do quê? Conta aí, vai. Porque, olha, por incrível que pareça, quem se preocupava em ter músculo e tal, tinha uma coisa meio naquele momento no tom afeminado, era uma coisa contrária do que é hoje, olha que absurdo. E eu treinava, de uma certa forma até escondido na chácara dele, porque não era uma coisa comum isso. E eu percebi essa habilidade que eu tinha com o peso, né? Eu comecei a treinar pesado, não tinha noção do que era o cenário nacional. Ele fazia um dos movimentos, chamava supino, muito pesado, e eu tentava acompanhá-lo. Eu tinha 15 anos para 16 quando eu fui para Campinas. Quando eu cheguei em Campinas, eu procurei uma academia. E quando eu fui na academia e fiz o movimento, primeiro que causou uma surpresa em todo mundo naquele momento. Mas como você pode carregar tanto peso? Mas eu não tinha ideia que o tanto peso que eles estavam dizendo era tanto peso. O peso que eu fazia de uma forma natural, porque eu nunca tinha imaginado em competição, no sistema competitivo, já era o segundo maior peso levantado na minha categoria no Brasil. Então, quando eu entrei para o esporte, eu já entrei como campeão brasileiro. O meu primeiro brasileiro júnior já fui campeão brasileiro, porque era uma marca muito alta. Então aí foi uma coisa atrás da outra. Eu fui campeão brasileiro primeiro no levantamento básico, que é uma modalidade que soma 3 movimentos, que é o supino, o terra e o agachamento. Ganhei brasileiros, ganhei sul-americanos, fui recordista por mais de 12 anos em alguns movimentos, fui o primeiro brasileiro a agachar com mais de 320 quilos, fazer um terra com mais de 330 quilos, em 81 fazer um supino com mais de 220 quilos, eram pesos, hoje muita gente consegue, mas para a época era uma coisa muito difícil. Qual foi, até fugindo um pouquinho assim, qual foi o maior peso já levantado? Na verdade, o levantamento de peso ele é feito por somas, né? As pessoas, porque tem vários tipos de levantamento. O levantamento olímpico é aquele que é do arranque do arremesso, que é aquele que está no programa olímpico. Esse aconteceu na minha vida depois, e foi uma transição também natural. Como era muito forte, mesmo sendo uma modalidade muito técnica, eu acabei me adaptando e fui campeão brasileiro também várias vezes, campeão sul-americano. Então, nos levantamentos de peso, eu ganhei títulos brasileiros, sul-americanos, e em ambos os levantamentos eu fui para campeonatos mundiais. Na Olimpíada de 80, eu fui o primeiro reserva da equipe, quer dizer, eu fiquei atrás do Luiz Gonzaga, que era um atleta do Palmeiras. A não ida dele para Moscou seria eu a pessoa que tinha a marca para isso, porque eu já tinha a marca olímpica para aquilo. Em 84, em Atlanta, eu, por um erro do meu técnico em Havana, eu perdi o índice olímpico por 2,5 kg. E eu já tinha machucado o joelho, já tinha passado por 2 cirurgias, e aquilo estava bastante comprometido. E aonde eu treinava, tinha um grupo de pessoas que fazia luta de braço.
E tinham dois amigos meus que estavam treinando para ir para o campeonato mundial. E eles falaram, pô, Humberto, você é forte, serve de sparring. E a brincadeira começou em sparring em fevereiro, o mundial era em outubro. Quando foi em julho, que era o brasileiro, eu ganhei aqueles dois no campeonato brasileiro. Aí foi uma consequência então, assim que foi a transição do levantamento de peso para a luta de braço. Aí no braço ainda surgiu um levantamento de peso na Europa, que era a rosca direta, o desenvolvimento e a puxada, que eram levantamentos que não dependiam mais da perna, então não comprometiam o joelho. Comecei a praticar, fui campeão mundial nessa modalidade também. Então, nas modalidades de força, eu só não participei do fisiculturismo, porque não é o meu biotipo, não tenho um perfil para isso, até porque eu sou, aqui tem bastante tecido adiposo e não daria certo essa modalidade. Mas nos esportes de força, que são considerados 5, que é o fisiculturismo, o levantamento básico de potência, o levantamento olímpico, a luta de braço e o strength lifting, eu fiz os 4, só não fiz o fisiculturismo. Então foram nessas modalidades que você competiu mundialmente? Então. Mundialmente ainda houve uma situação, porque eu fiz judô desde criança. É isso que eu ia perguntar, tem mais uma coisinha no meio, eu fiz judô e fiz jiu-jitsu desde criança, disputei, ganhei muitos jogos regionais, jogos abertos, era antes da natação em Indaiatuba se tornar o que se tornou, eu era o atleta com o maior número de medalhas em jogos. E como era levantador, lutador de judô, lutador de jiu-jitsu, e eu fui casado durante muito tempo com a Beth, que é japonesa, eu tinha uma relação muito próxima com a colônia. E começou um grupo de japoneses, montou uma equipe de sumô. O sumô estava começando naquela época e foi também um passo, porque eu tinha a técnica do judô, era levantador de peso, era muito forte. Ser campeão brasileiro foi uma questão de um ano. E naquele ano aconteceu do Brasil receber a equipe japonesa, campeã universitária japonesa, que eram as pessoas que estavam a um passo do profissional do sumô, que o sumô no Japão é mais ou menos, né, os cavaleiros na Inglaterra, é uma coisa, né, nobre. E aí uma televisão japonesa resolveu proporcionar um campeonato mundial amador. E o Brasil foi com a primeira equipe, eu fiz parte dessa primeira equipe de judô. Mas fora isso, fiz boxe, lutei com Maguila 2 vezes no amadorismo, ganhei a Forja, ganhei a Gazeta, fui vice-campeão brasileiro no boxe, aí machucou muito. É isso que eu queria que você falasse, né? Fiz alguns dos títulos que você ganhou no esporte. Fiz Vale Tudo, no início do Vale Tudo em 84, 85, como eu já, né, do judô, jiu-jitsu, boxe, foi uma questão também que eu me devia, qualquer coisa que fosse esporte, fosse competitivo, eu sempre fui muito competitivo, mesmo que seja na figurinha, na bolinha, eu nunca quis perder em nada que eu faço. E é uma coisa que, né, acabou... Que é uma característica básica de qualquer esportista de competição, né? Vamos lá. Sempre fui determinado, sempre tive dedicação e sempre tive objetivo, né? Eu sempre estabeleci objetivo, eu sempre fui uma pessoa... E eu falo isso para os meus filhos, eu falo isso para o Giuseppe agora que está num nível de mundial, está com chance de ser campeão mundial, que é determinação, né? Entre você planejar, né, um sonho, um objetivo e realizar, existe uma coisa no meio que chama atitude. Sem atitude você não chega. Não adianta eu querer. Eu preciso, como eu venho no segmento da filosofia, eu preciso criar métodos e ter atitude para atingir aquele objetivo, né? Esse é o princípio básico. Só ter vontade é muito importante. Mas não é o suficiente. Mas não é o suficiente, né? Quantos títulos mundiais você tem? Então, nos campeonatos mundiais, lógico que quando a gente fala em campeonato mundial, a coisa muda porque nós estamos disputando, né? A elite, né? E nessas modalidades, são modalidades, por exemplo, a luta de braço hoje, a Federação Mundial não é dividida como o Karatê, como muitas modalidades. Ela tem 117 países, o Mundial esse ano teve 1.800 atletas de 58 países no Mundial. O levantamento de peso de olímpico, a mesma coisa. Então eu tive resultados importantes no braço. No braço e no levantamento, eu tive no braço, eu fui campeão por equipe, 2 títulos mundiais, individualmente 2 vice-campeonatos mundiais. Mas subir no pódio, eu acho que mais de 10 vezes. Subir no pódio é ficar ou primeiro, segundo, terceiro. Fui o primeiro atleta a ir para o circuito profissional.
infelizmente já era o fim da minha carreira, já tinha muito machucado, já tinha lesionado muito o braço, mas eu fui convidado para ir para o profissional em 89, que estava no fim da carreira. Eu fiquei em 89, 90 e 91. Eu joguei em todos os cassinos que você imaginar no mundo. Onde existia um cassino que proporcionou eventos de luta de braço, eu fui o primeiro brasileiro a fazer isso. E fiquei, né, o esporte me deu essa possibilidade de mais de 30 mundiais e competir em mais de 70 países, conhecer mais de 100 países. Então isso foi o ganho que eu tive, que eu acho que é o que realmente abriu, né, Brasileiros, então... Campeonatos brasileiros, eu sempre fui muito dedicado. Eu entrava e já queria estabelecer qual era a minha meta, quem eu tinha que ganhar, qual era o peso que ele carrega, e eu focava aquilo como uma questão religiosa, né? Eu ia para ganhar e não media esforços, me propunha o que era necessário. Você me disse que conhece mais de 100 países, né? Inclusive, naquela época, era a época da Guerra Fria ainda, né? Quando você começou a sair para alguns... Os meus esportes, quase todos, como são vinculados à força, e no auge da Guerra Fria, a União Soviética descobriu que o esporte era uma bandeira política de muita força, né? Ele percebeu, até o Brasil compilou algumas coisas nos anos 70, na criação de políticas definidas para o esporte. E aí tem um pouco da história, como que eu entrei na gestão esportiva. Como eu experimentei muitas viagens para o leste europeu, nos anos 80 existia um projeto do governo federal que chamava Intercâmbio Olímpico. A gente ficava morando um tempo fora e ensinando um tempo no Brasil. Como eu já tinha formação universitária e a grande parte dos atletas de elite não tinham formação, então eu me utilizei desse projeto, que era pago pelo CNPq ou pela CAPES ou pelos órgãos federais. Então fiquei na Romênia, na Rússia, na antiga Iugoslávia, na antiga Checoslováquia, e eu, vivenciando essa experiência, eu também fui percebendo os tipos de políticas administradas na área esportiva. Então esse foi o grande ganho profissional que eu tive, porque hoje eu sou uma pessoa muito conhecida naquilo que eu faço, pela experiência que eu carreguei em processos de políticas públicas, que é até a disciplina que eu dou na faculdade, né? E aí isso foi um grande ganho. Nessa época, o Brasil já era uma democracia, né? Se não plena, mas mais ou menos, era, né? Pelo menos tinha o título de uma república democrática. Ainda estávamos no sistema militar nessa época, né? Então, na verdade, de democracia nós não tínhamos nada, né? Na verdade, era uma ditadura pesada. Era ainda? Sim, quando você foi para lá, ainda era? Sim, não. Nós começamos a estabelecer um governo democrático, foi com Tancredo, que Tancredo perdeu, foi a primeira, já no final dos anos 80 para começo de 90. Na verdade, já no fim da minha carreira. Tá. Eu fui atleta durante a ditadura militar. Tá. Eu vou reformular essa pergunta então, tá? Porque eu achei que já tivesse num processo... Não, eu já acabei a mamada, né? Apesar que era uma época melhor, porque o governo... como ele mantinha na mão dele o esporte, os investimentos também estavam na mão dele. Então era mais eu vou reformular. Faz um X no seu braço, só para eu saber. Que... O quê? Faz um X assim no seu braço. Só para eu saber que foi essa parte. Tá. Quando você foi para o exterior, nós ainda vivíamos na época de um governo militar, de uma certa forma ditadura. Qual a diferença da ditadura no Brasil e da ditadura no comunismo? Olha, quer dizer, se era a liberdade de imprensa, isso acontecia em ambos, né? Lógico que o sistema soviético, qual que eu tive a oportunidade de conhecer antes e depois, eu já estive na Rússia várias vezes depois do final do sistema, mas que ainda há uma opressão cultural, que isso você não consegue romper, ainda os pais conseguem transferir para os filhos o medo do Estado, o medo, né? Porque aquela formatação dos fiscais de quadra, como os países soviéticos tinham, como Cuba tinha. Agora, o Brasil também era um país de muito terror. Porém, eu vou te falar uma coisa que eu tenho muito medo até de muitas vezes falar isso, né? Quando a gente fala, olha, o governo militar. Na questão do esporte, antes dessa lei
Zico e depois a Pelé, que acabou com a instrução esportiva no país, todo o esporte era regido pelo governo federal. Ou seja, o governo federal tinha domínio sobre o esporte e tinha um investimento mais preciso sobre o esporte. Eu posso lembrar para você algumas coisas que os grandes resultados esportivos que o Brasil teve, se a gente pegar Éder Joffre, se a gente pegar no tênis, quer dizer, nós tivemos grandes resultados, Emerson Fittipaldi, aconteceu na época militar, porque o governo tinha uma forma de investir no esporte diferente da de hoje. Hoje, lógico que nós temos uma fonte de receita bastante grande, seja através das loterias, seja através das leis de incentivo, mas o período militar foi um período muito bom para o esporte. Né? Se nós pegarmos o futebol de Pelé, tudo acontece no período militar. E não por coincidência. Mas não tem a coisa de ter o talento naquele momento, você ter um talento, destaque para aquilo? Não, o que aconteceu foi alguns equívocos da lei. Quando a lei ela tira a paternidade do esporte do governo federal e transfere a responsabilidade, por exemplo, para o segmento privado, ela cria alguns equívocos, né? Então, hoje, por exemplo, vou dar alguns exemplos. O jiu-jitsu, um esporte que deveria ser considerado sério, criação nacional. Hoje nós temos mais de 14 entidades de administração nacional. Então, hoje, nós temos pessoas que fazem eventos aí com título, olha, vai ser um campeonato mundial que tem 2.000 pessoas, 1938 brasileiros, uns gringos que estão estudando aqui, 2 bolivianos que vieram, e aí a gente titula eles. Então, falei para o Carlinhos Grace recentemente, falei, Carlinhos, é um problema bastante sério, porque não há uma cidade do interior de São Paulo que não tenha 3, 4 campeões mundiais de jiu-jitsu. E você está começando a pôr em risco uma modalidade esportiva importante. O karatê é assim, os esportes em gerais estão assim. Por quê? Porque perdeu-se o controle. Eu abro uma entidade no momento que eu quiser. E eu, para vender um título nacional, tanto é que a Bolsa Atleta, a qual eu fiz parte há muito tempo do governo federal na formatação, hoje a gente só acata um título brasileiro se o brasileiro tiver no mínimo 12 estados, se dentro da sua categoria tiver pelo menos 7 estados diferentes, porque virou uma bagunça. O cara vai e fica campeão sul-americano num evento que tem 15 brasileiros, 2 argentinos e um paraguaio. E aí a imprensa, por desconhecimento, divulga, o cara é campeão, o cara é claro, campeão e não sabe discernir ou diferenciar o que é um título brasileiro, o que é um título mundial, o que é um título sul-americano. Esse é o grande problema da Bolsa Atleta, a qual eu venho assessorando isso. Hoje, para que você tenha um título brasileiro considerado oficial, você tem que ter um brasileiro com mais de 11 estados e com mais de 5 estados na categoria de cada atleta. Sul-americano, pelo menos 6 países, pan-americano 12 e mundiais pelo menos 38. Se eu pegar de imediato na imprensa nacional os títulos que a gente divulga, seguramente 70% não tem validades oficiais, mas a imprensa compra. Eu vou lá, chego aqui no jornal, olha, ganhei, ninguém pergunta quantos países teve, qual o número de atleta, qual o número de participantes, e é aquilo que eu estava falando da imprensa esportiva, né? A imprensa esportiva ela se colocou de uma forma burra, ela se preocupou tanto em estabelecer resultado que ela perdeu muito as possibilidades de trabalhar conteúdo. Né? Então esse é um problema meio complicado. Voltando lá para a época da Guerra Fria, né, quando você estava lá no leste europeu, inclusive tem um filme espetacular do Spielberg agora nos cinemas, né, que é a Ponte dos Espiões, né? Eu assisti. É muito bom, não é? Muito bom. No qual, naquela época, claro que esse filme ele trata dos anos 50, 60, né? Era foi no auge da Guerra pior, Fria, né? Que um espião era praticamente, o espião e a figura do demônio estavam ali, né? Um espião soviético ou um espião americano em território contrário era quase que uma figura demoníaca. E você vivendo lá, né, como era visto, né, um brasileiro em terra estranha, vocês tinham que tomar algum cuidado para não ser confundido? Nós tínhamos a nosso favor uma pessoa chamada Pelé. E o Brasil era conhecido pelo futebol, do rei.
Você tem uma ideia, se você for a Moscou, você conhece Moscou? Não, Moscou. Se você for a Moscou e se você for no estádio olímpico, tem uma imagem, um busto de Pelé dando aquele soco no ar. Ele inaugurou, desceu de helicóptero, foi aplaudido e reaplaudido. Hoje você vai na Rússia, é uma coisa fantástica, num país muito acadêmico, você vê literaturas e literaturas e é muito comum as pessoas, por exemplo, conhecerem de memória toda a seleção de 70, toda a seleção de 74. Então, quando a gente falava em ser brasileiro, se remetia a isso, a um povo alegre, a um povo do futebol. O brasileiro, eu pelo menos, eu tenho uma experiência de nunca ter sido hostilizado pela questão de ser brasileiro. Né? Fui hostilizado já nos anos 80, quando nos Estados Unidos tem uma demanda de imigração muito grande, as pessoas indo, então havia uma confusão, quem queria ir para morar, era aquela coisa. Mas o brasileiro é uma coisa fantástica, né? Ele é... E teve assim alguma situação curiosa que você tenha vivido lá, do tipo assim, puxa vida, onde é que eu fui me meter? Eu tive muitas, né? Tem umas histórias assim, nesses anos todos de esporte, porque quanto dirigente, você passa por situações difíceis, porque o investimento não era grande, você viajava sempre com pouco dinheiro, mas tem histórias assim bastante interessantes. Tem 3, pelo menos, que eu acho que marcou minha vida inteira, mas uma delas foi na Rússia. Nós estávamos competindo num campeonato chamado Sudzal, uma cidadezinha conhecida no interior da Rússia, porque ela é a cidade com mais mosteiros católicos que existem dentro da Rússia. E o campeonato mundial era lá. E naquela época, a Rússia não aceitava o dólar com essa frequência, né? E todos os atletas estavam com dólar. Ninguém trocava. Eu, como dirigente do esporte, tinha uma cidade a uns 150 quilômetros de Sudzal, que chamava-se Vladimir, era mais ou menos uma cidade igual Campinas. Eu, para resolver o problema, peguei lá os atletas, todo mundo me deu $300, eu fiz um bolo de dólar e fui para Vladimir para trocar, para que as pessoas pelo menos tivessem dinheiro para gastar, porque eles não tinham como gastar. Foi eu, um dirigente, o Periquito, que é o apelido dele, Paulo Rogério, e fomos para lá. Chegamos no banco, eu com aquele monte de dinheiro, preocupado, puta neve, aquele interior, estava no inverno terrível, neve para todo lado. Entrei no banco, aquela coisa assim de filme, bem rústico, todo mundo parece que encarando. Meio desconfiado. Não, percebe-se, né, que nós não éramos dali. Né? Entrei na fila, soltei aquele monte de dinheiro, eu vi que foram contando e daqui a pouco olhava uma moeda e um conversava com o outro, pegaram o telefone e falei, que cacete que está acontecendo? E aí foi, e pega e vai, e daqui a pouco chama. Bom, no fim de tudo entra pelo menos uns 10 militares, todos eles com metralhadora, põe a metralhadora nas minhas costas, tenho que erguer a mão. O que ocorreu? Naquele volume de dinheiro, eu não sei se tinha 1 ou 2 notas de $50 falsos, que de alguma forma algum atleta comprou em algum lugar, aquelas coisas possíveis. Só que para a Rússia isso não existe, porque eles estavam com um problema bastante sério com o Daguestão, e o Daguestão era um grande falsificador de moedas, né? Então tinha ali toda uma preocupação do terrorismo do Daguestão. E nós estávamos muito próximos do Daguestão, onde nós estávamos na Rússia. Bom, saí de lá preso e algemado, dentro de um carro velho. Eu falei, meu Deus do céu, agora esses caras vão me matar, vão ficar com esse dinheiro, vão me jogar na neve, eu vou ficar igual aquele mamute que depois de 200 anos acha congelado. Eu falei, pô, vai... Bom, quando pararam, eu fiquei tranquilo, mas pararam num presídio e me prenderam. Fiquei numa cela com, eu acho que de 3x3, com mais de 60 russos, todo mundo olhando, todo mundo mal encarado, ninguém falava inglês, e eu falei, agora eu não sei o que eu vou fazer. Pela primeira vez tive um tanto de medo, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou terminar minha carreira aqui de namorada de algum russo aqui dentro? Mas eram todos grandes como você? O povo mal encarado, mas aí eu também não era, né? A minha sorte nesse processo, quando eu vi que a coisa estava acontecendo
uma coisa meio errada, esse Paulo Rogério, que é meu amigo até hoje, eu falei, Periquito, saia do banco. Mas por quê? Porque está acontecendo alguma coisa errada. Se prenderem nós dois aqui, nunca mais ninguém vai nos achar. E foi a minha sorte de eu ter tido esse... Ele voltou e começou a procurar uma forma de me tirar. A minha sorte, que o presidente da Federação Mundial, naquela época, eu era vice-presidente, era um russo, um general. E aí ele conseguiu voltar, fazer o contato e depois de muito tempo, né? Que Quantos dias você ficou preso? Eu fiquei preso umas 18 horas, né? Olha que foi uma experiência e tanto. E essas 18 horas significa passar de um dia para o outro. Teve que passar a noite acordado, né? Olha, eu vou falar, daí me tiraram de lá, mas essa é uma das histórias. Tem algumas outras que são assim de tomar cerveja em bar e contar, mas essa foi terrível, terrível mesmo. Além de ser formado em educação física e ser especialista em motricidade humana e treinamento, você também é formado em filosofia. Onde é que a filosofia e o esporte se encontram? Na verdade, a filosofia entrou na minha vida primeiro, né? Porque eu sou formado em filosofia e era um apaixonado por esporte. E eu entendi o seguinte, ora, por que não fazer educação física, né? E aí eu fiz educação física também. Naquela época, lógico, quando nós estávamos dizendo, estou dizendo, de 79 a 81, nós estamos em plena ditadura militar. Fazer filosofia naquele momento realmente era um risco, era um né? risco. E eu tinha professores, né, Constância, bom, eu acho que era elite da época na filosofia, Rubens Alves, fui aluno de todos eles, o Zé Sigrist. E a filosofia da PUC era considerada uma das melhores do país, né? Quando eu me formei, eu fui para a educação física. A educação física era um clubão. Naquela época, ser aluno de educação física, então eu já cheguei lá com ideias radicais, consegui pela primeira vez na história da faculdade, numa greve, parar, porque eu sempre me envolvi nas questões administrativas. Fui presidente de DCE, fui presidente, tive na Uni, sempre tive envolvido em questões desse jeito. E na educação física eu vinha de uma prática de estudar bastante, cheguei no curso na época, até tem uma experiência assim bastante rara no meio acadêmico. Eu me formei em dezembro, e naquela época o MEC permitia, e comecei a dar aula na PUC em janeiro. Eu me formei em dezembro e virei professor em janeiro, era uma coisa muito rara. Aí já fiz a minha especialização, daí já fui para o mestrado, aí já segui a minha carreira toda. E foi uma coisa que se associou à outra. Porém, eu nunca fui bem no segmento da educação física, eu não tinha uma formação muito boa na área de biologia, e aí eu preferi voltar à área acadêmica para as raízes da filosofia, né? Quando eu entrei no mestrado, foi em filosofia da educação, e aí eu preferi sempre ministrar aulas vinculadas ao segmento da filosofia. Então, metodologia, didática, ética, mesmo na Faculdade de Educação Física, Sociedade e Cultura. Sempre vinculei as disciplinas que eu trabalho em áreas do segmento da filosofia. Porque é onde que eu ando melhor, né? Eu tenho mais habilidade nesse sentido. E nunca deixei de dar aula, mesmo atuando em gestão pública há 30 anos, ser professor no mundo de hoje é você ser um ganho a mais. Eu sempre contei com isso. Então, quando meus filhos nasceram, fui dar aula no Colégio Objetivo, todos foram bolsistas. Quando a Beth foi fazer faculdade, dei aula na faculdade dela para ser bolsista. A Marcela, quando foi para a PUC, dei aula. O meu filho para Itu. Então, eu fui professor de todos eles. Todos foram bolsistas, então eu tenho que associar isso a salário, né? Então eu sempre tenho que dar aula para que hoje, ainda que eu tenho um só que é bolsista, porque eu dou aula, sou professor dele na faculdade. Que também quando acabar, acabou, né? Acabou. Aí não preciso mais mesmo, né? Como foi o seu trabalho na fundação da Confederação Brasileira de Luta de Braço? Então foi aquilo que eu te falei recentemente da questão da lei, foi isso. Quando acaba o governo militar, vem uma lei chamada Lei Zico, que fala o seguinte: o governo não tem mais obrigação de nada. Essas modalidades que eu falei, a luta de braço, levantamento de peso, levantamento básico, fisiculturismo, estavam numa confederação chamada Confederação Brasileira de Culturismo.
Era uma confederação eclética, como acontecia em lutas, em tudo. Quando acaba o governo militar e entra essa lei do Zico, que é a famosa lei Zico, criou-se a possibilidade. Então, naquele momento, nós descentralizamos as modalidades de força e foi eu que criei a federação inicialmente aqui em Indaiatuba e a Confederação Brasileira aqui em Indaiatuba. E aí, disso, fundei a Sul-Americana, a Mundial já existia, mas fui presidente da Federação Mundial durante 6 anos. Sou vice-presidente da Federação Mundial. É isso que eu ia te perguntar. Além de estar à frente da Secretaria de Esportes de Indaiatuba, né? Onde mais você está envolvido? Você sabe que eu me aposentei faz uns 8 meses atrás e falei, agora eu vou parar. Mas é uma coisa engraçada. Uma que para mim trabalho não é problema. A minha vida inteira eu tive a oportunidade de trabalhar naquilo que eu gosto. Então para mim sempre foi uma coisa muito prazerosa. Mas eu fui me envolvendo em tudo que são demandas esportivas, assim, Então hoje eu sou secretário de esporte aqui, eu sou do Conselho Nacional de Esportes, porque eu sou presidente da Associação Brasileira dos Secretários Municipais. Eu represento em Brasília os gestores municipais de todo o país. Tá. Eu faço parte agora, fui nomeado, na verdade saiu a publicação hoje no Diário Oficial, eu volto a trabalhar na lei de incentivo, eu vou ser um dos 3 que aprovam os projetos que hoje já está mais ou menos em 500 milhões de reais, né? Trabalho na CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, que recebe dinheiro do governo federal através das loterias, eu, a Ana Moser e o Lars Grael, para clubes formadores de atletas olímpicos e paralímpicos, dou aula na faculdade, sou tesoureiro do Conselho Regional de Profissão minha, até nos fomos reeleitos agora para mais 6 anos, e fora isso, vice-presidente da Federação Mundial, diretor do Sindicato dos Profissionais de Educação Física, porque parece ser muito, mas uma coisa está muito atrelada à outra. Então eu me envolvo aí. Tempo, realmente eu estou, né? A minha ideia é desacelerar, a minha ideia é terminar esse mandato, parar com a atividade pública, né? Você está com quantos anos? 55. Ixi, tem muita lenha para queimar. Então, não, eu estava pensando em ficar com poucas coisas para dar mais tempo, porque no fim de tudo uma coisa vai puxando a outra e você vai, não aceito, então hoje eu estou, né, então de segunda a segunda fico em São Paulo, vou para Brasília uma vez por semana, sou secretário aqui, dou aula na faculdade à noite, de sábado trabalho na CBC, então é uma correria danada. Voltando para Indaiatuba, né, o que é o projeto Esporte Cidadão e qual a importância desse projeto para a cidade? Olha, puxando assim um histórico rápido, eu sou um caso raro, eu fui secretário de esporte em 6 municípios diferentes e assessorei 28 municípios. Me especializei em políticas públicas e em captação de recursos. O projeto Esporte Cidadão é um projeto feito através da Lei de Incentivo Federal, com apoio das empresas da cidade, John Deere, Toyota, a MAN, a Plastec, agora a Ticket entrou, e ela é considerada nos esportes vinculados à lei de incentivo o maior projeto do país. Nós trabalhamos com 8.000 crianças em 23 modalidades esportivas. É um projeto da cidade ou é um projeto que a cidade trouxe para... É um projeto da cidade que nós montamos aqui. Eu tive em outros municípios que eu montei esse mesmo projeto, mas em Indaiatuba, pelo parque industrial que nós temos aqui, realmente fez sentido. Então nós temos um projeto de altíssima qualidade, a gente atende 8.000 crianças de 7 a 17 anos, uma infinidade de modalidades esportivas, e a gente usa o esporte não como fim, mas como meio, a gente usa os valores intrínsecos do esporte como uma ferramenta de educação. O objetivo do projeto não é formar um atleta, é criar um cidadão do bem, um cidadão responsável. O atleta pode surgir? Pode, mas é uma consequência que não é o objetivo principal, né? Então é um projeto muito legal mesmo. Mas isso tem revelado aí novos talentos, né? Porque não adianta, de 8.000 pessoas, né, é impossível que isso não aconteça. E aí nós adequamos a lei da cidade, criamos a lei da Bolsa Atleta, e isso fez a curto prazo, a gente achou que era médio ou longo prazo, ainda Indaiatuba ter resultados fantásticos. Então a gente, desde que eu cheguei aqui, nós tínhamos 140 medalhas, fomos a 150, fomos a 170,
e estamos batendo um recorde através do outro, sem contratar atletas, todos eles advindos do município e sendo beneficiados pela Bolsa Atleta do município. Fantástico isso, né? Indaiatuba, agora em novembro, vai sediar o Campeonato Brasileiro de Karatê. Como é que esse campeonato veio parar na cidade e o que você espera, né, de resultado disso? Era uma ansiedade da cidade a gente reformar o ginásio, né? É importante sempre falar o seguinte, esse ginásio ele foi construído nos anos 70, dentro dos modelos esportivos dos equipamentos dos anos 70. Ele não serve mais para o objetivo principal que ele foi criado, que era o espetáculo esportivo, porque a quadra não tem a dimensão do handebol, não tem a dimensão do vôlei na altura, não tem a dimensão do futsal. Então, mas mesmo assim é um patrimônio do município, nós tínhamos que reformar e reformamos. E eu queria, depois da reforma, que foi agora há uns 40 dias, trazer um grande evento esportivo, mesmo não podendo trazer os esportes coletivos, porque nós não temos medidas oficiais, nós poderíamos trazer outras modalidades que caibam no espaço. E aí surgiu a possibilidade do Campeonato Brasileiro de Karatê, o presidente é amigo meu, é um evento muito bem montado, são 10 áreas, são mais de 1.300 atletas vindo de 24 estados, e aí eu amarrei com o governo do estado, que tinha repassado recursos para isso, e nós vamos fazer o campeonato aqui, que é um campeonato espetacular, até aproveito para convidar toda a população, entrada franca, né, 13, 14 e 15 de novembro, vai ser um grande evento e nós vamos realmente fazer uma inauguração para essa reforma do ginásio, que foi a maior reforma já realizada desde a sua construção. Muito bom. Você nasceu em Sorocaba, né? Passeou aí por muitas cidades e acabou vindo para Indaiatuba mais ou menos aos 5 anos, né? Em 2003 você recebeu o título de cidadão indaiatubano. O que representou isso para você? Olha, o meu pai chegou no Brasil em 1899. Meu pai nasceu em 1898. E ele chegou em Indaiatuba, no colo, na época da vinda das pessoas para trabalhar no café, ele italiano, cresceu aqui em Indaiatuba inicialmente. Meu pai começou a trabalhar na antiga Sorocabana, com 11 anos de idade, colocando os dormentes que hoje não existe mais, mas era a estação de Itaici. E aí ele ficou aqui um período, se casou, foi embora, São Manuel, se aposentou em 1943. Bom, ele tem um vínculo muito grande com a cidade. Meu pai tem nome de rua, tal. E para mim, né, eu sempre me considerei indaiatubano, sempre. Tenho Indaiatuba para mim, né, a minha cidade. Mas eu acho que tudo o que eu recebi de título, de homenagem, e que graças a Deus foram muitas, eu acho que o que mais realmente me emocionou e o que mais valor eu tenho é de ter o título de cidadão indaiatubano, porque é muito bom você morar em um local que você ama, que você gosta, e a sociedade, de uma certa forma, oferecer um presente desse para você. Então essa, seguramente, eu acho que foi a maior homenagem que eu já tive na minha vida. E adoro ser indaiatubano, até porque eu esqueço muitas vezes que eu nasci em Sorocaba. Para mim, eu nasci aqui em Indaiatuba mesmo. Em uma palavra, o que é necessário para ser um atleta de sucesso? Determinação, né? Eu acho que para qualquer coisa é determinação, né? Aquilo que eu te falei no início é o que eu falo para os meus alunos, é o que eu falo para os meus filhos, é o que meu pai me falou. Entre querer algo e alcançar algo, você tem que ter atitude. E a atitude passa pela determinação, né? Você tem que, e eu acredito muito na força do pensamento. Eu acho que o desejar alguma coisa é metade do caminho, né? Se você coloca em empecilho, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não consigo, eu acho que não vai dar certo, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista. Até algumas vezes eu me incomodo comigo mesmo. Eu acho que eu posso tudo e consigo tudo, né? Mas eu acho que no esporte atitude e determinação, né? Esses são 2 pontos que são básicos para você atingir um resultado. Na vida comum, no dia a dia, quando a gente faz muita força, a gente costuma fazer umas coisas meio estranhas, assim. Acontece isso com os atletas? Muito mais do que você imagina, né? Porque ainda mais sobre pressão, atividade muscular, acontece coisas
de o equipamento rasgar, de você se machucar, nego que solta gases, porque são movimentos muito bruscos, muito fortes, né? E o peso, ainda mais a força pura quando é testada nessas modalidades, elas demandam um esforço muito grande, né? Então, a face, as gesticulações, né? Isso é muito característico do esporte. O esporte de força ele é fantástico, porque ele é objetivo. Porque o que eu não gosto no esporte é uma coisa subjetiva. Então, vamos pegar algum esporte, não que eu esteja reclamando, mas vamos pegar algum esporte aí subjetivo. Você pega o fisiculturismo, o cara vai lá e mora, olha, tem que ter simetria, olha, mas o gosto meu muitas vezes não é o seu. O resultado da ginástica, eu acho um esporte tão fantástico, mas uma avaliação muito subjetiva, né? Porque o cabelo vai contar, não, eu gosto de esportes que são objetivos. Se eu levantar 200 e você levantar 201, você ganha de mim. Ah, mas e se eu levantar 200 e você 200? O atleta mais leve ganha, porque em tese o mais pesado teria que ter mais força. Claro. Então eles são resultados objetivos. O futebol... Você já viu alguma vez numa competição, sabe, tipo assim, o cara quebrar um dente de morder, eu ou já tive situações, sabe, de sair alguma coisa do lugar? Situações mais graves. Eu já presenciei mortes, né? Atletas que, aqui em Campinas, por exemplo, tem uma situação bastante triste, porque a questão do doping é uma coisa bastante preocupante. Eu fiz parte muito tempo da comissão que trata disso em Brasília, e um atleta tomou muito diurético um dia antes para poder estar no peso da sua categoria. Isso eu acho um absurdo, quer dizer, você vai ter um peso que não é o verdadeiro e você então está roubando, né? Ele se encheu, né, de diuréticos para atingir o peso, conseguiu atingir o peso, porém, fisiologicamente, ele eliminou um monte de sais minerais, íons. Na primeira puxada que ele deu uma parada cardíaca, ele caiu com o peso ainda subindo, né? Então, o esporte tem, infelizmente, dessas coisas, lesões graves no levantamento de peso. Muitas vezes eu vi fraturas expostas na hora do encaixe do peso. No braço, então, nossa, o que eu presenciei de fraturas. Porque o esporte de alto rendimento, que nada tem a ver com saúde, eu acho aí que é o grande equívoco da mídia, né? Colocar atletas olímpicos como exemplo de saúde. Ora, como que um cara que se joga 10 horas no chão no voleibol, uma criança de 15 anos que treina 18 horas por dia, como que isso é saudável, não é? Mas, infelizmente, esses são os equívocos da mídia. E esse é um problema que o esporte tem, né? E alguma coisa que, assim, tem acontecido... Já aconteceu, por exemplo, de você estar competindo e aí acontecer alguma coisa que te tire a concentração, assim, alguma coisa engraçada, ou alguém fazer uma brincadeira e você se dispersar, assim, alguma coisa? Acontece mais em campeonatos não de alto nível, né? Você vê isso muito até hoje, em campeonatos de iniciante, fim de tudo, dá para fazer uma videocassetada, né? É gente que ri, é gente que... Aconteceu um caso interessante, hoje eu estava me lembrando dessa situação, de um atleta que se engasgou, era um campeonato master, se engasgou com a dentadura. Ele fez tanta força, a dentadura caiu dentro do pescoço e quase ele morreu. Ele largou e ninguém entendia o que estava acontecendo e a dentadura enfiada no pescoço dele. Então, essas coisas que o filho de tudo viram uma depois grande, fica engraçado. Vira um grande evento de cômico a situação. Acontece, né? O esporte tem coisas assim fantásticas dele que só ele é capaz. Então, para você, qual a importância, né? Para a gente encerrar aqui, qual a importância do esporte na vida das pessoas? Então, eu sou uma daquelas pessoas, né? E até pela essa questão acadêmica de ser professor, trabalhar com políticas públicas, eu sempre falo o seguinte: política pública só existe com orçamento. Política pública sem orçamento é discurso político. Discurso político, você cabe qualquer mentira, né? O nego sobe, olha, o esporte é bom para isso, o esporte é bom para aquilo, para tirar criança de droga, para resolver problema de mau casamento. Eu já escutei todo tipo de absurdo que o esporte é bom. Mas ter compromisso com o esporte, eu falo isso para os prefeitos que eu trabalhei, é o seguinte: na hora de você fazer o orçamento esportivo, o orçamento do ano, você fala, ao esporte eu vou dar 2,5%. Aí eu demonstro que eu acredito que o esporte pode ser algo transformador.
algo que transforme uma sociedade, algo que melhore a saúde da população, algo que eduque a população com conceitos éticos, morais, de respeito, de convívio. Então eu sou uma pessoa que não só acredito, como vivo de passar essa informação, né? Eu acho que o esporte tem a capacidade de transformar uma pessoa, tem a capacidade de desenvolver saúde, tem a capacidade de fazer inclusão social, tem a capacidade de dar acessibilidade, de sociabilizar. Então eu sou uma pessoa que vivo nisso. Eu estou há 30, me aposentei com 37 anos, tenho praticamente 30 anos recolhidos no esporte. É um caso também bastante difícil. Então eu, de cátedra, eu falo que o esporte tem essa capacidade de transformar, né? É uma coisa que muda os hábitos, busca relacionamentos, né, inclusão. Eu sou um apaixonado, não dá para falar contra. Bom, o nosso bate-papo de hoje foi com Humberto Panzetti, delícia conversar com você. Aliás, Obrigado. Eu ficaria conversando com ele pelo menos mais 24 horas. Obrigado. Porque as histórias são muito interessantes, uma história de vida belíssima, né? Alguém que contribui não só para a cidade, mas também para o país com o seu conhecimento, a sua dedicação e a sua determinação. Esse foi o nosso bate-papo e você continue aqui conosco no portal destaqueindaiatuba.com. Até a próxima!